Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Liliane, eu sou consteladora familiar e hoje eu quero falar para vocês sobre 5 coisas que as pessoas pensam que é constelação, mas não é constelação familiar. Bora? Preparados? Então vamos lá. Constelação familiar não é mágica, não tem a função de adivinhar coisas, situações, nada disso. Percebo aí no inconsciente coletivo que a constelação ficou com um caráter meio mágico, assim, meio místico, que ela vai descobrir coisas e vai desvendar mistérios. E não é nada disso. Constelação apenas mostra o que está oculto no sistema e que está te atrapalhando de repente de se desenvolver. De repente porque você aí tropeça financeiramente, você não dá certo nos relacionamentos, você tem dificuldade de ir pro mundo e dar conta da sua própria vida. E às vezes é porque você tem aí uma lealdade com alguém, tá repetindo os padrões de alguém, tá com receio de lidar com as situações. E aí a constelação mostra. Mas não é algo místico, que alguém vai lá, vai incorporar alguém, ou incorporar alguma coisa e vai... Não é nada disso. Se você entendeu que é assim, tira isso da sua cabeça agora. Constelação é algo profundo, é muito bonito de se olhar, de se entender, mas não é isso, ok? Constelação familiar não é para descobrir segredos do sistema. As pessoas acham que constelação vai lá e vai mostrar uma coisa que é secretíssima, que ninguém sabia até aquele momento. E não é bem assim. Às vezes acontece, mas muitas vezes também eu já vi isso acontecer. Simplesmente o sistema não abre porque aquilo precisa ainda ser guardado, precisa ainda ser trabalhado de outra forma que é fora do nosso conhecimento. Então, assim, nem sempre vai acontecer de você chegar lá na constelação, fazer sua constelação e descobrir um segredo assim absurdo. Não, isso não vai acontecer em todos os casos. Um caso ou outro pode ser que tenha algo. Em geral, não é isso que se apresenta no sistema de todas as pessoas. Às vezes pode acontecer sim de ter um segredo, mas não é um padrão. Terceiro item que você precisa saber sobre a constelação familiar. Constelação familiar é ferramenta de desenvolvimento, é filosofia de vida. Que quando você entende que a partir de um movimento que você viu lá na constelação, você consegue fazer uma mudança interna e que você tem um outro caminhar na sua vida, ou seja, a constelação foi uma ferramenta que te ajudou. Obviamente que isso não exclui fazer terapias, isso também não exclui fazer outras terapias alternativas que você possa gostar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando a gente entender que constelação também é um meio de nos trabalhar, de nos desenvolver, as pessoas vão ampliar um pouco mais a visão sobre esse tema. Quarta coisa que você precisa saber sobre constelação familiar. Bert Hellinger, um dos teóricos, digamos assim, que abriu o leque da constelação familiar, porque hoje em dia a gente já tem conhecimento de que existiam outros profissionais que já pesquisavam, estudavam a constelação, nunca endossou a violência, seja ela de qualquer tipo. Então eu vejo aí em muitos lugares as pessoas falando assim, porque Bert Hellinger era conivente com estupro, porque Bert Hellinger dizia que estava tudo bem bater em mulher. Ele nunca disse isso. Ele nunca disse isso. O que o Bert Hellinger dizia e que apresentava esse tipo de situação em algumas constelações é que aquela situação de violência, seja ela de que tipo for, tinha vínculo com alguém do passado ou tinha vínculo com alguma situação que aquela pessoa estava vivenciando e por isso se justificava aquela situação. Mas em hipótese alguma ele dizia que quem cometeu um ato de violência não precisava ser punido. Em vários livros dele que eu tenho, que eu li, que eu estudei, isso está escrito, que a violência em si, ela fazia parte de uma situação maior. Porém, o ato deveria ser punido.
o agressor deveria ser punido de algum modo, a depender da situação. Então, há uma disseminação dessa falta de informação. Pegam partes para reforçar uma opinião da pessoa contra a constelação ou algo que ela é contra, e aí faz esse recorte para dizer que, olha o que o Bert Hellinger pensava, então constelação não presta. A questão é, constelação, a pessoa tem que estar aberta e com olhos de ver e preparada para tal situação. Porque pode ser, sim, que se apresente algo da qual você ainda não tem preparo para lidar. E aí, eu já vi acontecer, já me aconteceu, e realmente foi doloroso. Mas o desenvolvimento que vem depois, o entendimento das coisas que vem depois é muito importante, é muito precioso. A questão aqui é que a pessoa vê aquilo lá na constelação que ela viu e toma aquilo como regra. Ou seja um caso de violência, seja um caso muito específico sobre um trauma de um avô, de uma avó, e aí a pessoa pega aquilo pra vida e ela acha que ela tem que ficar agarrada àquilo o restante da vida dela. Que aquilo é tudo o que aconteceu e vai se justificar e permanecer assim o resto da vida. E não é dessa forma. Não foi isso que o Bert ensinou. E aí precisamos ampliar a visão acerca da constelação e trazer esse entendimento do que o Bert explicou e viu dentro das constelações que ele teve a oportunidade de mediar e participar. Quinta coisa que você precisa saber sobre constelação familiar. Constelação familiar não serve para você justificar as coisas que aconteceram na sua vida. Ou seja, ela não pode virar muleta daquela situação que você viu lá e entendeu por que acontecia. Quando você participa de uma constelação, quando você se constela, quando você vê o porquê de algumas coisas, você tem que pegar aquele entendimento, internalizar, que aí entra o que eu te falo de filosofia de vida. Falar, ok, isso aconteceu, eu entendi e agora eu vou cuidar da minha vida. E deixar o que eu vi lá com quem é de direito, com quem é o dono. Por quê? Porque senão a gente fica patinando e justificando, mas por que eu não consigo namorar? Porque a minha tataravó não conseguiu namorar. E por isso eu fico em lealdade sistêmica com ela. Não. Vó, eu sinto muito que você não conseguiu namorar. Mas eu vou fazer um movimento um pouquinho diferente de você. Você me abençoa? E segue o seu caminho. Por quê? Porque senão você vai passar a vida inteira achando que todo mundo não presta, que todo mundo tem um problema, que a sua avó é a culpada de todo o desastre da sua vida. E não é bem assim. A gente pode ver, como eu digo, com olhos de ver e entender a situação, lidar com ela e seguir adiante. Bom, vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas acerca da constelação. E se você tem dúvidas, mais alguma outra dúvida, coloca aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu like e compartilha esse vídeo com mais pessoas que vão aprender um pouquinho mais sobre constelação. E se você desejar constelar, tem o número aqui do meu WhatsApp e você pode entrar em contato e agendar um horário também. Bom, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!